Amados, o profeta Abacuque, ele ouviu a palavra de Deus e temeu. Abacuque ouviu a respeito da ira de Deus. E a declaração, a oração que o profeta faz, a descrição que o profeta faz de si mesmo depois de ouvir os avisos de Deus a respeito da sua ira que chegaria a Israel nos tempos do profeta Abacuque, despertou temor no coração de Abacuque. Por isso ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E Abacuque faz então a sua oração pedindo: ó Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, eu quis ler este versículo para que nós pudéssemos ser introduzidos ao tema de hoje. O texto que nós vamos meditar hoje é apenas a primeira parte do Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 46, onde o Senhor Jesus nos diz 7 palavras. E essas 7 palavras ditas pelo bendito Senhor deveriam causar em nós o mesmo efeito que aquelas palavras causaram em Abacuque. Essas palavras deveriam produzir temor em nós. E cada coração que for despertado por essa palavra deveria orar: ó Senhor, na tua ira lembra-te da misericórdia. Mateus capítulo 25, verso 46, o Senhor Jesus diz assim: e irão estes para o castigo eterno. Em outras versões diz: irão estes para o tormento eterno. 7 palavras. E irão estes para o tormento eterno. Mas essas foram as últimas palavras que o Senhor Jesus proferiu em seu ministério de pregação pública. O Senhor Jesus, ele deixou estas palavras para com elas encerrar o seu ministério público de pregação. E é lógico, é claro, é evidente que o Senhor não deixou essas palavras por último sem ter um propósito muito importante com isso. Essas palavras são uma profecia a respeito do dia do juízo. Essas palavras dizem respeito àquele dia, quando o Senhor Jesus, enfim, retornará e se assentará no seu trono da sua glória. E a Escritura diz que todos os mortos então ressuscitarão. E eles então se achegarão um por um diante do trono de Deus. Mas naquele dia, diz a Escritura, que o Senhor nosso Deus fará então uma separação diante da humanidade. Se você se lembra, fazer separação é uma coisa inerente da natureza de Deus. Deus começou a história humana fazendo separação. Quando ele criou o céu e a terra e separou as águas e criou a terra seca. E ele também separou luz de trevas. Deus começou a história humana fazendo separação. E este versículo que lemos diz que a história humana terminará também com uma separação. Toda a raça humana será dividida em 2 grandes grupos. Aqueles a quem o Senhor Jesus naquele dia reconhecer como justos. Estes entrarão num lugar que o Senhor Jesus chamou de reino de Deus. E essas pessoas então viverão neste lugar num estado de gozo e felicidade sem fim. No entanto, esta mesma passagem de Mateus 25 diz que haverá muita gente a quem o Senhor Jesus não reconhecerá como justos. O Senhor Jesus, naquele dia, separará os justos dos injustos, os santos dos ímpios. E é dito também que os ímpios entrarão no lugar, que os perdidos também entrarão no lugar. Os injustos serão lançados para um lugar.
Você poderia, por um instante, imaginar essa cena. Uma incontável massa de seres humanos marchando para dentro de um lugar onde eles receberão, como disse o Senhor Jesus aqui, o castigo eterno. Mas qual é o nome deste lugar? Como é este lugar? Que tipo de castigo os seres humanos terão que suportar lá? Por quanto tempo as pessoas deverão ser castigadas lá? E qual a finalidade deste castigo, a qual o Senhor nos exorta aqui nesta tarde? Irmãos, para nós começarmos a caminhar para dentro deste assunto, compreender estas realidades, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que há muitas ideias tolas a respeito deste lugar. A crença popular pensa que a vida é esta mesma e que a morte é o fim. E que, portanto, elas não acreditam que haverá um lugar onde os homens serão castigados. As pessoas não acreditam na existência deste lugar. Por isso a crença popular é a morte encerra a existência. Há outros que dizem que o lugar do homem sofrer é aqui na terra mesmo. Há outros que pensam que neste lugar de castigo eterno quem reina lá é o diabo. E há outros que pensam que este lugar do castigo eterno não é um lugar tão ruim. E por isso elas não temem ir para lá. Como eu disse, há muitas ideias tolas a esse respeito. E isto sem levar em conta as seitas que ensinam que o castigo não será eterno, que o castigo será temporário. Há uma doutrina pregada pelos adventistas e pelos testemunhas de Jeová que se chama aniquilacionismo. Ou seja, este ensinamento, esta doutrina falsa, esta teoria que eles ensinam, diz que as pessoas elas não irão sofrer para sempre. Mas que as pessoas, quando forem para lá, sofrerão por um tempo e depois deixarão de existir. É isso que os adventistas e testemunhas de Jeová ensinam. Os católicos ensinam também que o castigo será temporário e que no final todas as pessoas irão para o céu. Então pense comigo aqui, reflita por um instante. Há muitas ideias tolas a respeito deste lugar. Em quem você vai acreditar? Em quem você vai acreditar? Quem veio avisar a humanidade a respeito deste lugar? Toda a Bíblia, na verdade, fala deste lugar. Mas no Antigo Testamento há pouca informação sobre como é este lugar, que tipo de sofrimento será imposto às pessoas lá. E há uma razão importante para haver pouca informação no Antigo Testamento. É porque este tema é tão solene, ele é tão importante, ele requer tanto atenção humana, que Deus, em sua providência, enviou seu próprio Filho para avisar a humanidade a respeito deste lugar. É por isso que você não encontrará outro lugar da Bíblia, além dos ensinamentos do Senhor Jesus, que falam tanto, que descrevem tão detalhadamente como este lugar. Não é sem razão que do início ao fim do ensinamento do Senhor Jesus, ele está avisando as pessoas para que fujam deste lugar. Quem mais avisou a humanidade a respeito deste lugar foi o próprio Filho de Deus. Se você ler o Evangelho de Mateus, você encontrará dezenas de avisos do Senhor Jesus a respeito do indescritível horror que aguarda aqueles que irão para o lugar do castigo eterno. Mas qual é o nome deste lugar?
A Escritura usa pelo menos 5 palavras diferentes para falar deste lugar. No Antigo Testamento, a palavra usada é Sheol. Esta palavra hebraica, ela serve tanto para falar a respeito da sepultura, em que todos os homens são sepultados, quanto para falar do lugar onde o ímpio receberá o castigo da ira de Deus que arde como fogo. Isto é o que significa a palavra Sheol. Sheol seria a habitação temporária dos mortos até o dia do juízo, em que haverá a grande ressurreição. O Novo Testamento usa 4 palavras diferentes para falar deste lugar. Existe a palavra Hades, que se refere ao lugar temporário da habitação dos mortos antes do dia do julgamento. Leia aqui, entenda, que Hades refere-se ao lugar onde estarão, até o dia do juízo, as almas dos mortos perdidos. O Novo Testamento usa ainda uma terceira palavra, a palavra Tártaro. Tártaro é o lugar onde estão os anjos que foram aprisionados. A quarta palavra é a palavra abismo, que transmite a ideia de uma grande fossa de profundidade incalculável. E quando os demônios encontravam Jesus, ele pedia a ele: Senhor, não nos mandes para o abismo. Estavam se referindo a este lugar também. O lugar do castigo eterno, da desolação eterna. Mas há uma quinta palavra. Esta quinta palavra é a palavra Guiena. Guiena significa vale de Inom. E o Senhor Jesus usou esta palavra para se referir ao lugar do castigo eterno, por um motivo muito importante. A palavra Guiena, vale de Inom, fazia referência a um profundo vale que havia ao sul da cidade de Jerusalém. Este vale, o vale de Inom, era um lugar onde havia um altar ao deus pagão Moloque. E lá naquele altar, no vale de Inom, crianças eram sacrificadas. Acas e Manassés, que foram 2 reis de Israel, sacrificaram seus filhos a Moloque lá no vale de Inom. Mas houve um rei de Israel chamado Josias, que derrubou o altar de Moloque e transformou o vale de Inom num lixão da cidade de Jerusalém. Mas este lugar era um lugar tão abominável aos olhos dos judeus, porque em Jeremias capítulo 7, versos 31 a 34, há uma maldição de Deus sobre o vale de Inom. Então os judeus, diante daquilo que aconteceu nos dias de Josias, passaram a usar o vale de Inom como se fosse o lixão da cidade. E então todo o lixo era jogado no Guiena, no vale de Inom. E lá no Guiena eram jogados também os animais mortos e partes de corpos humanos. Então, lá naquele vale, no Guiena, por ser um lixão, era comum que existisse fogo ali para incinerar o lixo. E então quem estava do lado de fora do vale de Inom e olhava para dentro, ele tinha uma visão assustadora. Os vermes que estavam ali sobre a carne que era jogada naquele lixo, e havia também um fogo que continuamente queimava o lixo. Jesus usa esta imagem, este pano de fundo, para que nós possamos entender como é o lugar do castigo eterno. Como é o Guiena, como é o inferno. Jesus descreveu o inferno várias vezes. Mas há uma passagem que eu creio que despertará a nossa mente para a realidade deste lugar que as pessoas se recusam a acreditar que existe. O Senhor Jesus,
Ele exortava as pessoas dizendo: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos irem para o Guiena, para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Jesus usou esta imagem que as pessoas tinham lá do Vale de Inom, daquele fogo contínuo que incinerava o lixo e os corpos que eram lançados lá, para despertar a mente das pessoas a respeito do lugar onde o Senhor Deus despejará a sua ira sobre os ímpios. Porém, há duas outras vezes que o Senhor Jesus falou deste lugar. E eu gostaria que você abrisse comigo, para que você entenda que Jesus deu uma descrição muito vívida de como ela. Mateus capítulo 13, verso 42. Está aqui no mesmo livro que nós estamos falando nessa tarde. Por favor, relembre as palavras que o Senhor Jesus pronunciou. Mateus 13, 42, diz assim o Senhor Jesus: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 50, por favor. Mateus 13, 50. Novamente o Senhor Jesus diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, não é sem razão, não é sem propósito, não é uma mera linguagem metafórica o Senhor Jesus se referir ao Guiena como uma fornalha, como uma espécie de forno. Não é sem razão que a Bíblia toda descreve o inferno assim. O inferno é como um forno aceso. Mas que tipo de castigo os seres humanos terão que suportar lá? Qual tipo de castigo? No dia que o Senhor Jesus voltar e o Hades, então, vomitar na terra todos os ímpios, eles serão condenados pelo Senhor Jesus e serão enviados para dentro de uma grande fornalha acesa. E eles permanecerão lá, conscientes, sentindo, gemendo, gritando e rangendo os dentes. E, portanto, que fique bem claro que nenhum outro mal, nenhum tipo de morte, nenhum tormento, doença ou flagelo que você já tenha ouvido falar, nem mesmo o pior tipo de sofrimento que a mente humana é capaz de imaginar, pode ser comparado àquilo que o Senhor Jesus chamou de tormento eterno. Oh, irmãos, que nós sejamos sábios e consideremos quão indescritível agonia Jesus está descrevendo aqui. Quem for condenado vai entrar no estado de tormento por causa do fogo, do ardor, da ira de Deus, que será despejada lá no Guiena. Você quer por um instante despertar a sua mente e a sua alma sobre como será ser jogado lá? Vá onde tem uma fornalha. Abra a porta da fornalha. Sinta o horror que aquele calor da fornalha produzirá no seu corpo. E imagine o seu corpo sendo jogado lá dentro. Mas isso não é tudo. Quanto tempo as pessoas serão castigadas lá? Quanto tempo os pecadores precisarão permanecer dentro da fornalha? Os católicos dizem que é só um período.
Os testemunhos de Jeová e adventistas dizem que é só um tempo também. Porém, o Filho de Deus disse que esse castigo é infinito. Jesus chamou este tormento eterno de castigo eterno. Mas eu preciso aqui considerar que para o coração depravado humano, para o coração pecador, os homens vão odiar acreditar que este lugar existe. As pessoas não conseguem suportar que o castigo eterno é assim. As pessoas não conseguem imaginar que o inferno é assim. E por não acreditar naquilo que o Filho de Deus disse, por se recusar a acreditar que existe tal castigo esperando pecadores, as pessoas não temem e não tremem quando ouvem a respeito disso. Foi ouvir sobre a ira de Deus que fez Abacuque orar e dizer: ó Senhor, antes da tua ira, envia a tua misericórdia. As pessoas odeiam acreditar que o Senhor Jesus Cristo disse é verdade. Isso porque elas não veem o castigo eterno como justo e apropriado para o mal que o pecado é. Mas é preciso entender, irmãos, que ser lançado vivo para dentro de uma fornalha acesa não é mais do que a punição justa e proporcional que o pecado merece. A razão da existência deste lugar não é outro, senão punir o próprio pecado. O que o pecado é, em essência. Pecado é rebelião do homem contra o próprio Deus. Mas considere por um instante que foi o Senhor Deus quem criou o mundo. Foi o Senhor Deus que deu a nós a vida. Foi o Senhor que nos presenteou com a respiração, que nos presenteou com a família, que nos presenteou com a saúde, que nos concedeu bens, que nos concedeu amigos, que nos concedeu a sua palavra, que nos avisa continuamente sobre estas coisas. E Deus nos concedeu tantos presentes assim, porque a vontade de Deus seria que os homens vivessem agradavelmente sobre a terra. Porém, os homens desprezam a Deus, desprezam sua lei e não temem sua ira. É dever da criatura amar, honrar e obedecer ao seu Criador. Porque o nosso Deus é eterno. E Ele é eternamente digno do nosso amor, do nosso respeito e da nossa obediência. Por isso, quando nós pisoteamos a lei dele e pecamos, nós estamos cometendo um mal que precisa ser eternamente punido. E uma vez sendo o pecado um mal infinito, o que é que o pecado merece? Um castigo infinito. E estes irão para o castigo eterno. Por isso, irmãos, não é incompatível com a justiça de Deus punir os injustos, punir os pecadores com castigo infinito dentro de uma fornalha acesa. Mas as pessoas poderiam argumentar dizendo: acaso não seria contrário ao caráter misericordioso, bom e amoroso de Deus punir os seres humanos com castigo assim? Por certo, você já pensou isso em algum momento da sua vida. Mas eu posso provar para vocês pela Escritura que punir os homens, lançando-os para dentro de uma fornalha acesa, não é algo incompatível com a misericórdia de Deus. Como é que nós podemos provar isso? Lembrando de alguns fatos bíblicos. Você se lembra do dilúvio?
Meu Deus do céu. No dilúvio, milhões de seres humanos morreram, um tipo de morte horrível. Mas isso não foi incompatível com a misericórdia de Deus. Na verdade, a gente não entende direito a misericórdia de Deus, mas é isso que eu quero que vocês entendam hoje. A misericórdia vem sempre antes da ira, nunca junto com a ira. Deus sempre envia antes a sua misericórdia. Antes que Deus envie a sua ira, Deus envia aos homens sempre a sua misericórdia. Essa foi a oração de Abacuque. Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Na ira, lembra-te da misericórdia. Como Deus ofereceu a misericórdia aos homens, aquelas milhões de pessoas antes do dilúvio, Deus concedeu a eles o que concede a nós hoje. Deus concedeu àquela geração 120 anos para que eles se arrependessem. E não apenas isso. Deus envia Noé para avisá-los de que eles deveriam se arrepender. Mas o que é que eles fizeram com a misericórdia de Deus? Eles não ouviram, eles desprezaram o aviso de Deus. Eles desprezaram a oferta da misericórdia que Deus enviou a eles por meio de Noé. E por isso, o Deus bom e misericordioso da Escritura, diante da obstinação dos homens em permanecer nos seus pecados, ele executa sua justa sentença sobre aquela geração injusta. Mas a misericórdia não impediu que a justiça fosse executada. Você entende isso? A misericórdia vem sempre antes da ira. Um outro fato bíblico que nós devemos relembrar por um instante. Sodoma e Gomorra. Deus anuncia que iria julgar aquele povo por causa dos pecados dele. Onde estava a misericórdia? Deus envia 2 mensageiros a Sodoma. Para quê? Para avisar as pessoas. Para avisar Ló e sua família. Ló, depois de avisado, vai e avisa seus genros. Só que eles não temeram a palavra de Deus. Eles não temeram o aviso de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus, mas não temeram a ira de Deus. E então, a misericórdia chega a eles antes do juízo. E a misericórdia vem e chega até mesmo a cidadãos depravados e corrompidos como aqueles de Sodoma e Gomorra. Mais uma vez a Bíblia nos ensina uma verdade muito importante, irmãos, da qual ninguém deveria desviar os ouvidos. Mais uma vez Deus alerta os homens de que a sua ira está para chegar. Mais uma vez Deus envia mensageiros para avisar as pessoas. Mais uma vez o justo juiz envia a misericórdia antes de aplicar a sua sentença contra o pecado. E mais uma vez o que acontece? Os homens de Sodoma desprezaram o aviso de Deus. Qual for a sentença de Deus sobre eles? Relembre por um instante. Olhe para o céu e pense que a Bíblia nos diz que caiu do céu uma chuva de fogo e de enxofre. Quando Ló chega no monte e olha para a cidade de Sodoma e Gomorra, sabe como a Bíblia diz que Ló vê as cidades de Sodoma e Gomorra? É dito que quando Ló olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, viu que dela subia uma fumaça como a fumaça de uma fornalha. Gênesis 19, 28. Mais uma vez, irmãos, a Bíblia nos ensina que a ira de Deus por causa do pecado é como uma fornalha acesa. Isso é algo que deveria despertar temor nos nossos corações.
Mais uma vez a Bíblia mostra Deus enviando a sua misericórdia antes da sentença. Ela sempre chega antes, por meio de avisos. E se seguiram outros fatos bíblicos, o cativeiro babilônico. Antes de Deus enviar o exército babilônico contra o povo judeu, o que o Senhor Deus faz? Deus envia o profeta Isaías e o profeta Jeremias para avisar as pessoas, para que eles se arrependessem do que estavam fazendo e se voltassem para Deus. Porém, os homens, mais uma vez, o que eles fazem? Desprezam a oferta da misericórdia. E então Deus pune o povo do cativeiro babilônico. E na destruição do templo em Jerusalém no ano 70, Deus enviou seu próprio filho para alertar aquela geração. Eles não quiseram ouvir os alertas de Deus. Desviaram seus ouvidos. E então chegou o dia do julgamento. Portanto, o que eu quero que os irmãos compreendam até aqui é que é um grave equívoco supor que o soberano e justo juiz dos vivos e dos mortos não vai executar a sentença contra os injustos porque ele é misericordioso. Ele vai executar a sentença sobretudo porque ele é misericordioso. Porque ele enviou antes o aviso. E o aviso é este: irão estes para o castigo eterno. O que é a causa de todo este terror? É o pecado. O pecado desperta a ira de Deus. E a ira de Deus é sempre mostrada na Bíblia como um fogo que consome. Portanto, você, ao aprender sobre isso, ao ouvir sobre isso, você precisa aprender algo a respeito de quão odioso o pecado é aos olhos de Deus. O pecado é tão odioso aos olhos de Deus quanto o castigo dentro de uma fornalha é odioso para os homens. Esse é o tanto que Deus odeia o pecado. Os homens odeiam quando fala para eles a respeito do Guiena, do castigo eterno, do sofrimento eterno no inferno. Porém, o inferno é exatamente Deus mostrando por fim à humanidade o tanto que o pecado é odioso aos olhos dele. E por que o pecado é tanto assim? Porque pecar é desprezar a Deus. Pecar é tapar os ouvidos aos avisos de Deus. Pecar é desdenhar da pena que a palavra de Deus prevê para o pecado. Deus é o eterno inimigo do pecado. E isso quer dizer que o pecado precisa ser punido de modo infinito e eterno. E é por isso que a justiça de Deus exige que o Senhor puna adequadamente o seu inimigo eterno. Como? Infringindo o maior, o mais terrível e o mais longo castigo possível. Você entendeu como o Guiena, como compreender o inferno é uma questão lógica? Se o pecado é o mal eterno, então a justiça de Deus exige que Deus puna adequadamente, infringindo ao pecado e a quem o comete, o maior, mais terrível e mais longo castigo que um Deus todo-poderoso e eterno pode infligir. E se por algum instante você duvidou que o pecado é um mal tão grande assim, você está duvidando do que o próprio Deus diz em sua palavra. Desde o início do mundo, desde que o mundo foi instituído, desde que o pecado entrou no mundo, Deus avisa os homens da sua ira infinita. Mas o que acontece geralmente é que as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não temem. Alguns poucos temem. Eu garanto para você que alguns poucos, dentre nós, hoje ainda,
procurarão algum lugar para chorar e lamentar seus próprios pecados. Entenda isso. Alguns poucos dão aviso, alguns poucos ouvem um aviso e temem. Porém agora, somos nós, aqueles a quem o Senhor está avisando. Somos nós, irmãos, a quem a misericórdia está chegando primeiro. A misericórdia está chegando a nós, quando nós lemos o Mestre dizer, irão estes para o castigo eterno. E nós não podemos negar o fato de que Deus, em sua soberana providência, Ele infringe grandíssimas aflições sobre a humanidade, mesmo nesta. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, a destruição de Jerusalém e várias outras tragédias que já aconteceram no mundo, provam que infringir castigos grandíssimos sobre os homens não é algo que vai contra a misericórdia de Deus. Ao contrário. Os homens sempre recebem este castigo porque desprezam a misericórdia de Deus. Porém, nenhum sofrimento que a raça humana experimentou em toda a história, desde Adão, pode ser comparado com aquilo que o Senhor Jesus disse. Irão estes para o castigo eterno. Irmãos, a partir daquilo que foi dito até aqui, nós podemos concluir como é grande a loucura da humanidade. Que por causa da satisfação momentânea do desejo da carne, corre o risco de sofrer tormentos eternos. Quão grande é a insensatez dos homens ao preferir um pequeno e rápido prazer, ou um pouco de riqueza, ou um pouco de grandeza e glória terrena que dura só um momento, em vez de fugir da ira vindoura. Mas, por favor, não se engane. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém pode procurar satisfação no pecado e fugir da ira vindoura ao mesmo tempo. Fazer uma coisa implica em abrir mão de uma. Quem corre atrás do pecado está desprezando a Deus e não está fugindo da ira vindoura. Na verdade, está correndo em direção a ela. Quem abre mão do pecado para fugir para os braços do Senhor Jesus, estes, verdadeiramente e apenas estes, não sofrerão as penas do castigo eterno. Se você realmente ouviu e temeu o que disse o Senhor Jesus, então por que te demoras ainda nos teus pecados? O que é que existe neste mundo? Qual prazer este mundo pode dar a você? Que riqueza, que glória este mundo pode te dar, que vale a pena você correr o risco de ter o seu corpo lançado para dentro de uma fornalha acesa? Faça esta pergunta para você. Pois quando os homens são confrontados com a realidade do castigo eterno, é que os homens realmente entendem que nada que este mundo pode nos oferecer, nada que esta vida pode nos oferecer, vale a pena pagarmos um preço tão alto assim. Mas depois de ouvir o que você ouviu até aqui, qual é a maior loucura que você pode cometer? Continuar nos seus pecados. Porque se você o fizer, você está desdenhando da misericórdia. Você está pisoteando a oferta da graça que o Senhor está te oferecendo hoje. Esta misericórdia nunca é oferecida, nunca foi e jamais será oferecida de outra forma. A misericórdia só é oferecida aos homens através de avisos, através do confronto, para que você compreenda que Deus é o Senhor e que Ele vai punir com todo o seu poder e força o pecado dos homens. Mas pense por um instante ainda. Quão insanas são as pessoas que são muitas vezes avisadas do infinito abismo para o qual estão caminhando, mas elas se fazem de surdas.
acaso uma loucura maior? Não, não existe. Mas essa é a loucura dos homens. E essa loucura consiste em saber que você e eu viveremos apenas mais um pouco de tempo neste mundo. E que logo nós vamos ter aquele inescapável encontro com a morte. E que a Escritura nos avisa que depois da morte virá o julgamento, Hebreus 9, 27. Por isso, como é possível viver agora de modo descuidado? Quando os próprios demônios temem e tremem de medo, como quando pensam sobre a ira de Deus que eles terão que suportar no inferno. Se os demônios creem na ira, no julgamento de Deus, e eles temem ter que suportar isso, que comportamento estranho é esse que nós estamos vendo nas pessoas? São avisados de algo tão terrível, sabendo que são criaturas mortais, mas elas não fogem do pecado, não renegam o mundo, mesmo podendo estar a poucos instantes de contemplar com os próprios olhos o que o Senhor Jesus chamou de castigo eterno. Nós podemos estar a um dia, a uma semana, a um mês ou a um ano, de vermos com os nossos próprios olhos como eu guia. Como estranho, irmãos, é sair pelas ruas e ver as pessoas sentadas, se divertindo e rindo, enquanto elas estão suspensas sob um perigo. Quão estranha são as alegrias dos homens, enquanto eles estão suspensos apenas por um fino fio de vida que está para arrebentar. Não é estranho? Não é estranho olhar a vida sob essa perspectiva? Que alegria este mundo pode proporcionar a alguém. Você sabe que o fio vai arrebentar. E que quando este fio arrebentar, tudo então estará terminado aqui. Para aqueles que não receberam perdão, eles então, logo depois de partir, logo após o arrebentar do fio da vida, essas pessoas irão, como aquele rico, levantar os olhos e vão perceber que a porta do perdão e da salvação fechou para sempre. A porta fechou-se. Mas então, para desespero deles, eles vão ver uma outra porta se abrir. Porém, agora a porta de uma grande fornalha. Uma fornalha acesa, onde deverão pagar a infinita conta dos seus pecados. Sim, será exatamente ali. No lugar que os homens se recusaram a acreditar que existe, estará lá, diante dos olhos de Deus. Será naquele indescritível momento em que há aquele ardor do fogo vingador de Deus, que a maioria dos homens finalmente acreditará que o Senhor Jesus disse a verdade. Porém, ali já será muito tarde. Irmãos, ali é que a humanidade finalmente entenderá quão abominável o pecado é aos olhos daquele que criou o céu e a terra. Porém, aqueles a quem o fio da vida arrebentar e partirem deste mundo sem perdão e sem salvação, eles nunca mais poderão voltar a este mundo como você está agora e voltar-se para Deus, clamando, pedindo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Se você se lembra, foi exatamente isso que o rico fez logo quando ele chegou no Hades. Ele levantou um doído grito diante de Abraão, pedindo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Porém, o tempo já havia passado e ele desprezou as ofertas enquanto estava neste mundo. E eu digo aos irmãos, como tenho dito, desde o culto de ação de graças:
A pior coisa do universo é perecer sem perdão, sem salvação. E a oportunidade do perdão está sendo te dada agora. Para que você obtenha efetivamente este escape destes terríveis e pavorosos tormentos, eu suplico a você, fuja dos seus pecados agora. Abrace aquele que veio nos avisar, porque ele veio também nos salvar. E o que é a salvação? A salvação é exatamente sermos salvos do castigo eterno. A salvação não é outra coisa. A salvação não diz respeito a mais nada. Salvação é você ser salvo do castigo eterno. E aqueles que são salvos do castigo eterno irão para a vida eterna. Portanto, é seu dever agora, diante de Deus, depois de ser avisado, lembrar-se de que a palavra de Deus diz isso. E que é seu dever, diante da palavra de Deus, temer e tremer. E pedir, Senhor, envia-nos a tua misericórdia antes da ira. E Deus nos enviou. Lembre-se que aquele que anunciou estas palavras foi também quem suportou a ira de Deus fora da porta. Foi ele que foi torturado no lugar amaldiçoado, como guerra. Jesus suportou a horrenda e infinita ira de Deus. E apenas nele você está verdadeiramente salvo destas coisas. Mas eu imploro a vocês, não ouça com indiferença o que você ouviu aqui nesta tarde. Não se volte para outros assuntos. Volte-se para o Senhor. Porque você precisa ser tremendamente abalado com aquilo que você ouviu. Porque a misericórdia de Deus chegou a você agora, por meio deste aviso. E irão estes para o castigo eterno. Feche os seus olhos e busque o Senhor, como disse o profeta, enquanto você pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem maligno seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que Ele te perdoará. O Senhor é rico em perdoar. Mas o tempo do perdão é agora. O tempo da misericórdia é hoje. Ó Santo Deus, com temor no nosso coração, Senhor, elevamos nossa voz diante de Ti. Exaltamos Teu santo nome, por tão solenes avisos que gritam aos nossos ouvidos por meio de Tua santa palavra. Senhor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, é misericordioso, o Senhor está disposto a perdoar, Senhor Deus, até mesmo pecadores, Senhor, como nós. Meu Deus, não há limite para o perdão do Senhor. Porém, meu Deus, o que será de nós, Senhor, se fecharmos nossos ouvidos àquilo que Teu Filho nos anuncia? Concede-nos a Tua graça. Senhor, nós somos pecadores e merecemos, na verdade, o maior castigo, que é aquele que está previsto em Tua palavra, que é sermos lançados vivos para dentro de uma fornalha. Nós sabemos, Senhor, que Tu és gracioso e que o Senhor concede até mesmo, Senhor, aos maiores pecadores, o maior de todos os presentes, o perdão dos pecados por meio do sangue que Teu Filho derramou na cruz do Calvário. Senhor, por aquele que suportou o ardor de Tua ira, aquilo que um ser humano, que um homem, Senhor, jamais conseguirá suportar por toda a eternidade. Ó Senhor, que castigo sem fim nos aguarda sem Cristo. Por isso, Senhor, ajuda-nos a renegar a impiedade, o pecado, as glórias humanas, os prazeres terrenos,
e nos voltarmos de todo para o Senhor, e vivermos na presença de Deus, e vivermos uma vida santa, separada, reta, que agrade aos olhos do Deus três vezes santo. Ajuda-nos, Senhor, para vivermos pela fé em Jesus, e podermos então aguardar o dia que deixaremos o mundo. Porém não, Senhor, sob a expectativa horrível de ardor e fogo vingador do Senhor, mas sob a expectativa de que haveremos de ver a face daquele que morreu e ressurgiu, que nos aguardará, Senhor, ali nos portais da glória. Ajuda-nos, Senhor, ajuda as pessoas que estão aqui, Senhor, neste dia, e que estão ouvindo esta palavra. Senhor, ajuda aqueles que a ouvirão pela internet, meu Deus, para que este sermão, esta pregação, possa produzir salvação nos nossos corações. Concede-nos tua graça, e nós te adoramos, Senhor, por tua tão grande misericórdia estendidas a nós. Louvamos assim o teu nome, no santo nome do Senhor Jesus. Amém.